Olá, nesse terceiro vídeo eu quero olhar um pouco mais de profundidade, como quem parte de uma lente lá de cima e vai aproximando sobre esse conceito essencial que eu trabalhei no segundo vídeo e que posicionei como esse algo que nos singulariza, mas também como uma dimensão subjetiva. E quando a gente fala de dimensão subjetiva, é impossível a gente não se referir à fase fundante e principal da pessoa humana em cada um de nós, que é a infância. Mas não a infância restrita apenas a uma etapa biológica, mas uma etapa de desenvolvimento do ser que somos, uma etapa de desenvolvimento psíquico, né? Uma etapa onde se consolida, né? Se constrói ali as bases de quem somos. A partir daí, nós podemos considerar que a infância é uma fase fundamental no exercício filosófico. Acho importante, para que a gente tenha uma visão talvez um pouco mais prática, para a gente pensar essa dimensão subjetiva, essencial, uma frase de um francês, Jean-François Lyotard, que diz assim: a palavra filosófica não captura o desejo, pelo contrário, seu dono é essa velha criança nua. Essa frase desse pensador, ela nos possibilita considerar que a expressão, a palavra, né, esse enunciado que eu mesmo utilizo neste momento não captura o desejo. Exatamente porque tudo aquilo que desejamos, né, tudo aquilo que sentimos, essa falta que tensiona, que nos impulsiona no meio para supri-la, né, nem sempre ela é traduzida pela palavra que utilizamos no momento. E aí nós podemos considerar que os nossos desejos talvez sejam muito melhores capturados por uma dimensão mais profunda de nós do que propriamente na atualidade. Até porque nós somos hoje, sobretudo na condição socialmente falando de adultos, muito mais capacitados para dissimular o que desejamos do que propriamente no período infantil, quando isso é declarado, exatamente porque ali não há aquela estrutura moral, não há o mesmo nível de consciência que estabelece essa relação de proibido, do errado, do certo, do bem, do mal, né? Essa voluntariedade que nos caracteriza no período infantil, essa experiência do espanto que todos nós vivemos nesse período diante daquilo que é aparentemente mais banal, que potencializa a nossa curiosidade e esse interesse de investigar e descobrir. É muito interessante olhar para essas diferentes etapas entre socialmente falando, a etapa adulta e infância, porque aí nós podemos também considerar que a fase infantil parece que é aquela que nos oferece as capacidades mais importantes do exercício filosófico. Ou seja, a filosofia, enquanto capacidade do sujeito, também tem suas bases na infância. E não só isso, ela nos oferece, por exemplo, olhando para os nossos desejos, as condições de olhá-lo de frente de uma maneira mais clara, diria, honesta. Então, essa frase desse filósofo também nos possibilita considerar o quanto de desejos, sejam eles aqueles mais declarados, os mais superficiais, aqueles que sentimos com um teor de mais proibido, são desejos que trafegam na nossa intimidade, mas são muito pouco explorados por essa mesma potência e capacidade que tivemos na infância, do espanto, da curiosidade.
O mesmo espanto que fez, por exemplo, Tales de Mileto cair dentro de um buraco porque estava totalmente encantado, espantado ao olhar para o céu e os corpos celestes. O mesmo espanto que Pitágoras referencia o filósofo como aquele que em dado momento olha para o óbvio, olha para o cotidiano, mas o estranha e a partir desse estranhamento deseja saber. Ou seja, todas essas referências parece que com a etapa adulta é abafada com o tempo. E até fazendo referência a isso, nós podemos oferecer um trecho de um vídeo de Saint-Exupéry, de um filme baseado na obra de Saint-Exupéry, para a gente poder finalizar. Certa vez, quando eu tinha 6 anos, eu vi um livro sobre a Floresta Virgem. O livro dizia: as jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. Refleti muito sobre isso e então fiz o meu primeiro desenho. Mostrei minha obra-prima aos adultos e perguntei se o desenho lhes dava medo. Medo? Por que um chapéu me daria medo? Os adultos, eles nunca entendem nada sozinhos. Então, eu fiz outro desenho. Meu conselho é dedique-se à aritmética, História e gramática. Segui seus conselhos e virei adulto. Bom, esse trecho exemplifica muito bem essa percepção do olhar infantil quando tenta traduzir o real, tenta traduzir aquilo que o espantou, aquilo que o provocou. É claro que a imaginação no contexto da infância vai compor a forma compatível, mas essa forma é a expressão de uma curiosidade, é a expressão de um anseio de saber. E é muito didático o modo como ele coloca o chapéu e questiona os adultos, como uma espécie de forma de validar aqueles que tinham um olhar mais sensível para aquilo que ele estava tentando traduzir, né? E ali a gente percebe um olhar condicionado, muito convicto ou muito inflexível em relação à possibilidade de ver de outros modos, né? E aí a infância, nesse sentido, não seria um olhar que nos infantiliza. A infância, do modo como eu considero na nossa reflexão, exatamente como essa capacidade de enxergar com mais sensibilidade essa dimensão mais profunda que faz parte da nossa composição como pessoas humanas, da nossa própria história. Não como aquele adulto crente e extremamente convicto de que sabe o suficiente ou tudo, mas como aquele olhar que abre espaço, apresenta flexibilidade, ou seja, aquilo que possibilita com que a curiosidade, o espanto se apresente com grande força, possibilitando que a aprendizagem se faça. Então, aí, nesse sentido, nós podemos reconhecer que a infância, de fato, é a fonte e um fundamento de uma autofilosofia, já que o anseio de saber a si mesmo, essa dimensão que nos deixou traços definitivos, estruturas que dão base, fundamentam nossa forma de ser, né? Ou seja, voltar aos fundamentos é a possibilidade de encontrar em si a própria verdade. Bom, espero que tenham gostado desse terceiro vídeo e comentem qualquer coisa, mandem um direct se vocês tiverem interesse para a gente dialogando, tá bom? Até a próxima.